Boa noite! O Conexão Repórter de hoje trará um assunto muito polêmico e temido por muitos: a morte. Em todos os tempos, a morte nos aparece como um enigma. Admiti-la como um acontecimento inevitável pode nos levar à reflexão ética sobre como devemos viver. É chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo? Se eu, se vós. É segredo para todos, menos para a divindade. Sócrates. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem-vindo, ainda que breve. Epicuro. Essas duas visões pertencem a dois filósofos bem conhecidos sobre a morte. De acordo com a primeira, é bem verdade. Sócrates não tem conhecimento pleno sobre o que diz a respeito do que viria após a morte, mas afirma a vantagem de aceitar as crenças vigentes e permanecer confiante sobre o destino da alma, quando se vive conforme os valores da temperança, da justiça, da coragem, da verdade e da liberdade. Em relação à segunda visão para Epicuro, a morte nada significa porque ela não existe para os vivos. Os mortos não estão mais aqui para explicá-lo. De fato, quando pensamos em nossa própria morte, podemos nos imaginar mortos, mas não sabemos o que é a experiência de morrer. A filosofia lamenta que a maioria das pessoas fuja da morte, como se fosse o maior dos males. Mas para ele, não há vantagem alguma em viver eternamente. Mais do que ter a alma imortal, vale a maneira pela qual escolhemos viver. Como passagem para a outra vida, como aniquilamento ou de acordo com inúmeras outras informações possíveis, a morte é um enigma que nos assombra desde sempre. Qual é o tabu da morte? Em sociedades tradicionais fortemente marcadas pela predominância da vida comunitária, são sociedades relacionadas, nas quais as pessoas encontram-se inseridas numa tonalidade que lhes dá apoio, em que uma série de cerimônias e rituais cercam os acontecimentos do nascer, casar e morrer. Não se pensava que seria fácil morrer, porém, a morte era aceita de modo mais natural, como parte do cotidiano das pessoas. Para o filósofo Sartre, a morte de alguém é algo que não tem qualquer significado para a sua própria vida. Sequer é um fato da vida, ela simplesmente acontece e tira-o do mundo. Interessante lembrar que ainda na primeira metade do século XX, o moribundo permanecia em casa, só podia acompanhar parentes, amigos e vizinhos, e ele tinha consciência de estar morrendo, porque nada lhe era furtado. Após esse lance, o morto era velado na sua própria casa, inclusive com a presença de crianças. O grupo dos parentes próximos era indicado pela roupa. Entre nós, a viúva usava roupas pretas por um ano inteiro, e o viúvo com uma traje preta. Esse costume mudar a partir de meados do século XX, como resultado do processo de urbanização e de industrialização. A grande cidade cosmopolita destruiu os antigos laços e fragmentos, a comunidade de núcleos cada vez menores, acelerando o processo de individualismo. Consequentemente, mudou o sentido da morte. No mundo urbano contemporâneo, quando alguém morre, o velório não é mais em casa, e sim no necrotério, para onde não se costuma levar crianças que crescem à margem dessa realidade da vida. Nunca vem morto e nem no cemitério, um local, segundo o filósofo Epicuro, muitos têm recente. É legítimo deixar ou fazer morrer? Às vezes a tecnologia é capaz de adiar a morte de quem não teria chance de sobreviver. Não faltam exemplos de pessoas que ficam meses ou anos em estado de vida precário e até vegetativo, sem que se possam se desligar os aparelhos que as mantêm vivas. O grande problema encontra-se no período em que a vida tornou-se insuportável pela dor e pelo sofrimento, ou pela irreversibilidade da doença. As soluções propostas muitas vezes colocadas em práticas têm despertado discussões apaixonadas e exigindo reflexões éticas. A eutanásia, um tipo de atendimento aos pacientes incuráveis, tem suscitado questões éticas radicais,
porque o tema é complexo e exige a participação multidisciplinar de biólogos, médicos, juristas, filósofos, teólogos, intelectuais e cidadãos, mas sobretudo os protagonistas dessas situações dramáticas. O debate é sempre acirrado, sobretudo devido a antagonismo, muitas vezes inconciliáveis. Estou aqui num quarto de hospital Márcio Cunha, onde se encontra uma paciente, uma senhora chamada Dona Mara, aos 73 anos, com uma doença crônica incurável, que segundo a ela própria deseja morrer, ou seja, aceitar o procedimento da eutanásia, pois a vida se tornou insuportável. Mas a família se opõe a aceitar decorrente de argumentos de caráter religioso. Vou agora entrevistar a doutora responsável pela paciente, que irá explicar um pouco mais sobre o caso de Dona Mara. Bom dia, doutora Camila. O que a família acha sobre essa nova técnica? Bom, o esposo e uma das filhas são bem religiosos, que se torna mais difícil de contradizer, e alegam que a vida é sagrada e reivindicam o direito de avaliar moralmente as perspectivas de futuro doente terminal. Então, diante desses argumentos de caráter religioso, fica difícil do hospital intervir. Já explicamos passo a passo porque não há cura mais da doença, e que até sua morte ela poderia sofrer com muitas dores insuportáveis, e mesmo assim eles não aceitaram. E a justiça tem como intervir? Bom, a justiça já é um caso bem complicado, Se nenhum membro da família se manifestar a aceitar a eutanásia, para que aí sim a justiça entre, o que prevalecerá é a decisão ao contrário. Obrigado, Camila. Resta lembrar que para alguns, cada pessoa deveria ter o direito de decidir sobre a sua morte, diante de circunstâncias adversas e irreversíveis. Costuma-se dizer que a morte é democrática, por ser um acontecimento que atinge a todos, velhos, moços, crianças, ricos e pobres. No entanto, seria democrática se decorresse da morte natural, o que não é o caso de assassinatos, suicídios, desastres devido à imprudência ou à penúria. É esse último exemplo que merece nossa atenção, porque a extrema pobreza atinge grande parte da população mundial, embora muitos não a percebam como resultado da violência social. Trata-se da situação em que se encontra a população mais pobre de países com má distribuição de renda, altas taxas de mortalidade infantil, alimentação inadequada, falta de saneamento básico e a precariedade do sistema de saúde, tanto para prevenir doenças como para tratá-las. Estamos aqui na delegacia de Patinga, onde o policial militar Patrick Araújo nos informa mais sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. A concentração familiar em um país como o Brasil, que ainda não finalizou sua reforma agrária, tem provocado disputas por terras que resultam em violência e assassinatos no campo. Estatísticas indicam o crescimento de índices de homicídios de jovens de até 19 anos, por causa do narcotráfico. Geralmente são pobres e negros, enquanto bem sabemos, os grandes chefões encontram-se em locais confortáveis e bem protegidos. A história, com suas guerras e massacres, não nos deixa esquecer as pessoas que perderam a vida precocemente, algumas por ideais, outras obrigadas a lutar por causas que desconhecem ou nas quais nem acreditavam. Na vida cotidiana, tantas pequenas mortes também nos afligem. O indivíduo urbano, massacrado pelo sistema de produção, obriga a desempenhar funções que não escolheu, segundo um ritmo que não é seu. Sem dúvida, não goza de uma boa qualidade de vida, independentemente do progresso técnico atingido por nossa civilização. Permanecem altos os níveis de alimentação no trabalho, no consumo e no lazer. A insensibilidade com relação à morte individual tem paralelo com a inconsciência referente ao destino do planeta. Segundo a filosofia, o mundo seria constituído por 4 princípios: água, ar, fogo e terra, e que o amor unia os elementos e o ódio separava. Diante a isso, podemos perceber ao nosso redor que a água se torna um grande problema, tanto a sua falta como o seu excesso, que também pode causar uma grande destruição. O ar poluído, o fogo destruindo o que não deveria e a terra por fim morrendo, pois a morte é simplesmente a desagregação dos elementos, como dizia Empédocles. A natureza luta, envia sinais, terremotos
Maremotos, furacões, doenças, pede ajuda. São evidentes prejuízos para os seres humanos e animais. Além de que furacões, inundações e outros desastres estão ocorrendo com mais intensidade e frequência nos últimos tempos. O que é isso senão a morte lenta da natureza? Em termos planetários, a consciência da morte nos ajuda a questionar os falsos objetivos do progresso a qualquer custo e a nos perguntar sobre o legado para gerações futuras. Morte, um tema bastante polêmico que atrai diversas interpretações, críticas que podem estar relacionadas a diversos filósofos, tabus, argumentos, que muitas vezes são difíceis de contraditar a perda, a exploração da vida cotidiana, ao sofrimento da natureza. Portanto, por mais que não queremos ou não importamos com ela, a morte está sempre por aí, a nos ensinar e nos preparar para a sua temida e inesperada chegada. Boa noite, esse foi o Conexão Repórter de... A ideia da morte que incomoda, saiba que não é única a pensar dessa forma, pois o acontecimento da morte é algo comum a todos os seres vivos morrem. Isso pode ser terrível para alguns, porque temos de nos proteger. Mas eis a questão, nos proteger de quê? Quando? Como? Onde? Para os filósofos, a morte é uma situação limite, uma tragédia solitária, não há como fugir. Para eles não há nada antes da morte, não há nada depois da morte. Mas o verdadeiro dilema filosófico é: de onde vim? Quem eu sou? Para onde eu vou?